E aí pessoal, tudo bem? Como é que foi a semana? A nossa semana aqui foi bem complicada. Esse período de Covid, as coisas estão acontecendo assim muito rápido e a gente que lida com muitas pessoas acaba tendo respostas e ficando sabendo de alguns acontecimentos, né? Essa semana aí, no primeiro dia da semana, no domingo, nós recebemos uma triste notícia que morreu o pai de uma aluna, um pai de três filhos. Duas delas estavam na escola, duas dessas crianças, uma estava no primeiro ano do ensino médio e outra estava no segundo período. Então, mais ou menos uma de 5 anos de idade, outra entre 13 e 14 anos. Então, para nós foi uma dor muito grande, uma pessoa muito próxima, e a gente pede oração pela família, que a família seja consolada por Deus. Eram crentes, são crentes, servos do Senhor, ele também servo do Senhor, mas foi um abalo muito grande para todos nós, um homem muito forte, muito próximo de nós, dedicado à família, né, que tivemos essa dificuldade. Na terça-feira eu perdi a minha tia, a irmã do meu pai também. Ela faleceu pelo Covid, pelo coronavírus, e a nossa família está bem entristecida. Meu pai assim está bem triste, porque ele era muito próximo dela. Mas a gente vai vivendo, a gente vai trazendo a palavra. Essa é a importância da igreja, que a igreja tem hoje para oferecer. A gente estava conversando hoje pela manhã que esse período de paralisação, de quarentena, ela traz pelo menos três ondas, né? E eu estou com medo da quarta onda. A primeira onda é aquele período que, quando começou mesmo o recesso, que todo mundo parou, foi mais ou menos no dia 17 de março, que as escolas entraram em recesso, tiveram que fechar, e as famílias também tiveram que se recolher em casa. Então, esse recolhimento em casa, o primeiro momento trouxe uma alegria. Estou de férias, eu vou estar com a minha família, vou fazer coisas que eu normalmente não fazia, então trouxe aquele contentamento. Nós chamamos esse primeiro momento de primeira onda. E aí depois veio uma segunda onda, que é uma onda de estresse, que de repente aquela alegria de estar em casa fazendo as coisas começou a se tornar tedioso, monótono e irritado, porque os pais têm que fazer as tarefas em casa, têm que cuidar de algumas coisas, estavam acostumados a uma outra rotina, uma outra forma de vida, e de repente se estabeleceu o estresse. E a terceira onda é a que nós estamos vivendo hoje, é o que está acontecendo nesse momento. Esse momento da terceira onda é o momento do desânimo e da depressão. Isso a gente tem recebido muito fortemente, esse feedback com relação às famílias que a gente acaba trabalhando, né? Então eu gostaria que vocês orassem. Só essa semana nós tivemos um aluno nosso do 9º ano. Ele tentou se suicidar por conta dessa depressão, e aí a mãe entrou em contato conosco. Nós tentamos, a nossa equipe, intermediar, conversar com ele, estamos em contato. No final da noite de ontem, uma outra mãe ligou, desesperada, desanimada, sem saber o que fazer. E outras e muitas outras pessoas vêm até nós para tentar conversar. E eu vejo que agora a igreja, que conhece, nós tivemos várias aulas sobre sal e luz, que conhece a verdade, que conhece a Deus, que tem todo esse entendimento da palavra de Deus, agora é a verdade da gente dar esse apoio. Muitas pessoas que não conhecem a Deus, eles enveredam outro caminho, dando o apoio psicológico. Na verdade, o nosso apoio é espiritual. Nós precisamos demonstrar o amor de Deus, o caminho de Deus, o que Deus tem a oferecer a essas famílias, as pessoas que estão perdidas, sem saber o que fazer, sem direção, tentando pelo menos ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto mesmo. E eu gostaria de mexer um pouco com vocês, sensibilizá-los um pouco, porque o que nós estamos aprendendo na igreja, sempre nós aprendemos na escola bíblica, nos cultos, é que a nossa vida cristã ela é para a prática, não é para a teoria, não é para ficar na cabeça, mas sim para o dia a dia.
E o dia a dia, isso daqui é um relato da minha área de trabalho, que é a educação, mas tem outros colegas daí da igreja que tem a área de enfermagem e outras áreas mesmo, administrativa e várias outras coisas, que as pessoas estão precisando de apoio, as pessoas estão precisando de ajuda, as pessoas estão precisando de um direcionamento. E eu gostaria de conclamar vocês a estarmos em oração e também disponível para qualquer situação que possa surgir na sua vida, na sua caminhada, seja com seu vizinho, com seu colega, com um parente seu, com alguém. Nós temos que mostrar de fato a que viemos, o que estamos fazendo nessa terra. Então, antes da aula, eu queria dar essa palavra para vocês e eu gostaria de começar também orando, começar a nossa aula orando, pedindo que Deus cuide mesmo de nossas vidas. Senhor Deus, eu te peço perdão, Deus, pelos nossos pecados. Eu te peço, Senhor, que o Senhor console os lares enlutados. Pai, é tão doloroso, tão triste saber que essa doença ela vem dizimando muitos lares. Pessoas que outrora eram pessoas que tinham a alegria de poder estar com os filhos, com os amigos, podendo fazer as suas atividades, agora não estão mais. Famílias, muitas famílias enlutadas, muitas famílias entristecidas, Deus. E eu te peço que o Senhor as console, porque só a tua consolação é que consegue alcançar os corações. E eu te peço, Deus, que o Senhor use a cada um de nós com a nossa pequenez, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de sabedoria, com todas as nossas dificuldades e debilidades, Pai. Que mesmo assim o Senhor nos use para trazer uma palavra de conforto, uma palavra de direção, uma palavra de salvação, Pai. As pessoas perdidas que não têm conhecimento e não têm esperança, Pai. Nos faz ser uma palavra de esperança para eles. Nos faz, Senhor, ser ânimos para as pessoas que estão desanimadas. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos use para tudo isso. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, hoje nós vamos continuar a segunda aula sobre o justo e o justiceiro. E vamos voltar ao nosso texto que nós lemos na semana passada. Está em Mateus capítulo 6, versículo de 1 a 18. Então eu vou ler, gostaria que os irmãos acompanhassem aí. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe que tendes necessidades antes que lhes peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará.
Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. A ideia da aula de hoje é nós trabalharmos sobre a verdadeira espiritualidade, a segunda parte. E na segunda parte nós vamos tentar trabalhar um pouco de cada bloco que nós lemos, que foi sobre das esmolas, como se deve orar, a oração dominical e jejuar. Então nós vamos fazer essa divisão e tentar trabalhar pouco a pouco cada uma dessas ações que fazem parte do estudo do Sermão do Monte. Então, o Sermão do Monte que Jesus ele vem ensinando para discípulos e para a multidão, e muito mais para nós hoje, servos do Senhor, que vale a pena a gente se instruir nessa lição, nessas palavras que o Senhor tem nos dado, porque ela tem uma profundidade muito grande na nossa vida, e ela vai fazer uma diferença muito grande quando entendermos o propósito desse sermão. Então, no primeiro momento, semana passada eu inclusive falei, eu não vou me deter muito a esse assunto, é da esmola. Nós acabamos de ler o texto em que quando cada um de nós der a esmola, Jesus ele vem ensinando que é para a gente não tocar trombeta, não ficar se mostrando para as pessoas que nós temos um bom caráter, nós somos pessoas de bem, que nós somos pessoas que devem ser notadas, devem ser honradas, devem ser cuidadas, devem ser aplaudidas. Então essa é a ideia que Jesus estava dizendo: não faça isso não, servo do Senhor, seja o mais simples possível, seja o mais humilde possível, seja uma pessoa que realmente tenha um coração dadivoso e não um coração soberbo, um coração em que você tenta mostrar para os outros o que você não é. Ele estava falando diretamente para alguns grupos de pessoas que tentavam viver uma vida cristã mostrando apenas o externo. Mas a vida cristã é o interno, que o interno ele vai gerar um externo diferente. Porque se a gente for trabalhar o externo para dentro, para o interno, não vai dar certo, vai ser somente a mecanização de uma lei, de um atributo, mas nada como uma vida transformada, uma nova vida, uma nova forma de se trabalhar. E aí semana passada eu chamei a atenção essa imagem aqui, que isso vem acontecendo constantemente. Às vezes não passa nem na cabeça da pessoa de tentar fazer isso, né? Está tão acostumado com o nosso novo tempo de redes sociais, de tentar mostrar que de alguma forma a gente está ajudando alguém, mas não às vezes com a ideia de ser soberbo, de querer aparecer, mas acaba, se a gente não tomar cuidado, acaba que a gente vai receber a recompensa dos homens, como Jesus falou. E o objetivo não é receber recompensa, nem a recompensa de Deus, assim, o que deve estar por trás. A recompensa de Deus é uma consequência. Nós não devemos estar em busca, porque o que Deus nos deu, a maravilha da salvação, é muito maior, muito mais precioso, muito mais grandioso do que qualquer coisa. Então, um galardão, um presente que Deus nos dá, é algo assim que é muito importante, mas não deve ser a primeira coisa que devemos buscar enquanto ajudamos alguém. O ajudar alguém é ter uma preocupação sincera, é ter um olhar espiritual, é não ficar somente em formas, mas é algo que Deus ele coloca no nosso coração. A gente olha para o nosso próximo, olha para as dificuldades que os outros estão. A gente tem que desenvolver esse coração dadivoso, esse coração realmente que teme ao Senhor, que serve ao Senhor. Isso é o que Jesus ensina, né? Então, de forma nenhuma nós devemos nos promover ao tentar ajudar alguém, mas ser o mais discreto possível. E eu conheço muita gente, graças a Deus eu tenho uma experiência
de poder ver pessoas na convivência que temos na igreja, fora da igreja, pessoas que têm essa aplicação desse conhecimento do Sermão do Monte, né? São pessoas que têm esse coração e dizem: olha, eu quero ajudar o fulano. Quando eu fui diácono, acontecia muito isso: quero ajudar o fulano, mas não fala de onde veio essa oferta, não fala de onde veio esse rancho. Por favor, não mencione o meu nome. E graças a Deus, Deus assim movia o coração, né? E a gente, diácono, a gente mantinha em segredo muitas coisas. Acontece aqui na escola também. Tem gente que ajuda outras pessoas, mas diz: olha, por favor, não fala absolutamente nada para ninguém, porque eu quero ser uma porta de bênção para alguém. E a gente vê muitos dos crentes espalhados nessa terra sendo porta de bênçãos para muita gente. Então, graças a Deus que Deus vem trabalhando na vida de cada um dos seus servos. E a minha oração é que Ele continue trabalhando na plenitude, que todos nós tenhamos esse coração dadivoso. Então, dar esmolas é ter um coração secreto, uma ação secreta, na verdade. Então Jesus, em seguida, ele pega um outro bloco e ele está falando como se deve orar. E chama-nos a atenção duas coisas que Jesus ele ensina com relação a esse assunto. A primeira é que não sejais como os hipócritas. E a segunda é: Jesus proíbe as vãs repetições. Em relação aos hipócritas, primeiramente, esse nome, a ideia de hipócrita, Jesus ele tinha um conhecimento pleno, porque a ideia veio dos gregos. Então o hipócrita era aquele cara que de fato ele fingia ser uma coisa que ele não é. Então os atores, eles usavam máscaras, né? Então por trás daquela máscara tinha um sentimento, tinha uma pessoa, tinha uma ação. Só que quando a máscara era posta na frente, ele entrava em cena e ele atuava. Então, se a máscara hoje em dia, existem aqueles bonequinhos, né, de sorriso, que a gente até põe no celular, eu esqueci o nome, não sei se é Mions, alguma coisa assim, que tem de alegria, de choro, de coraçãozinho, de beijinho e tal. Era mais ou menos nesse sentido a ideia da máscara, né? Era uma seriedade, ou então um sorriso, ou então uma tristeza que aparentava ao público. Então aqueles atores, eles representavam aquele personagem. E Jesus, quando ele falou que quando nós como crentes, quando nós orarmos, ele disse: não sejam como esses atores, como uma farsa, de ser uma coisa que vocês não são. Então sejam verdadeiros. A ideia é coração mesmo, a ideia é sentimento, a ideia é você botar para fora diante de Deus aquilo que tem dentro, e não uma farsa, um convencimento, uma fala muito bonita, muito organizada, uma organização mental, intelectual, para impressionar as pessoas, para as pessoas dizerem: olha como você ora bem, olha, você é espiritual. Não, a ideia não era essa. Então Jesus: não sejam hipócritas, sejam verdadeiros, sejam leais comigo, como Deus, e com vocês mesmos, porque Deus ele conhece profundamente cada um de nós, dentro do nosso ser. Deus nos vê totalmente nus como Adão e Eva. Então, de nenhuma forma nós podemos enganar a Deus. Então, o primeiro entendimento desse assunto que Deus disse, que Jesus estava ensinando, é: não sejam hipócritas. Por favor, que eu estou dizendo, o texto não diz, mas não sejam hipócritas, sejam leais, sejam verdadeiros. E o segundo é: não use de vãs repetições. Então, algumas religiões pagãs daquela época, e hoje também se tem muito essa questão de você repetir um credo, repetir uma oração. Lembra lá de Elias e os 400 sacerdotes de Baal, quando Elias começava a chacotear dele, dizendo: falem mais alto, falem de novo, talvez ele esteja de férias, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja longe. E eles diziam, repetiam lá Baal, alguma coisa assim, vem Baal, alguma coisa, me esqueci da frase, mas eles usavam de repetições com a ideia daquele Deus se manifestar e aí ele agir naquele momento. E no nosso tempo isso acontece. De forma nenhuma a ideia de Jesus, em seguida que ele tratou da oração dominical,
era tentar que o crente ou que o servo do Senhor tenha esse entendimento de vãs repetições. Então nós não devemos ter vãs repetições. Existe um diálogo, existe uma conversa entre Deus e a pessoa. Então uma conversa sem sentido, vãs repetições são conversas sem sentidos. Jesus ele condena isso, é uma ação pagã. A primeira, a hipocrisia, uma ação farisaica. A segunda, as vãs repetições, são ações de gentios, de ação dos pagãos. E nós não devemos nem ser hipócritas e nem pagãos, porque nós conhecemos um Deus verdadeiro. Então Jesus ele dá, antes da oração dominical, ele dá essa introdução para que haja um entendimento sobre oração. Em seguida, nós vemos essa questão da oração, né? Até parece um contraste. Se Jesus está falando para a gente não usar de vãs repetições, e ele ensina um Pai Nosso que se dito de várias vezes, repetidamente, se torna uma vã repetição. É por isso que eu pensei em algo semelhante para trazer uma explicação desse questionamento. Então, qual o sentido da oração do Pai Nosso se a oração com vãs repetições é errada? Então, que eu tinha falado antes, a oração ela é um diálogo. Então, o fundamento a ser estabelecido é que a oração não é um conjunto de frases a serem decoradas e repetidas. O que Jesus estava fazendo era dando um trilho, um encadeamento organizado de pedidos, que nós vamos ver em seguida. Então Jesus ele estava trazendo um trilho. Lembra que o pastor Vanderlei sempre fala do trilho desse ano, da escola bíblica, ou de estudo da igreja como um todo, ele vai desmembrando esse trilho. Era justamente essa questão que Jesus estava fazendo. O Pai Nosso ele é um trilho para que a gente possa desmembrar alguns assuntos que trazem ali de conhecimento de relação do crente com Deus. Vamos falar logo a seguir sobre essa questão, mas é interessante a gente pensar algo nesse sentido com relação à oração. Não dá para imaginar um nível de relacionamento em que um tipo de conversa se dá todos os dias a repetição da mesma fala, de forma mecanizada, um discurso decorado. Eu não estou dizendo que nós não podemos falar do Pai Nosso, orar com o Pai Nosso. Às vezes nós não temos palavras para nos dirigir a Deus. E a única palavra que nós temos é aquela que Deus colocou como Pai Nosso. Então a gente acaba repetindo o Pai Nosso no sentido de que Deus, eu não tenho palavras para falar para Ti, mas o que eu aprendi foi o Pai Nosso. Então você faz a oração do Pai Nosso. Mas quando se faz a oração do Pai Nosso, aí está o erro. Ou qualquer outro tipo de reza ou oração para pagar uma penitência, um erro que você fez, e depois dessa oração você está livre, você pagou o erro, aí entra como um delito. Você tem que orar 10 vezes o Pai Nosso, e aí você vai sair justificado. Nesse sentido se torna vã repetição. E Jesus ele não trouxe o Pai Nosso para a gente estar repetindo muitas vezes sem sentido. Imagine um diálogo entre você e seu melhor amigo, quem é casado, você e seu cônjuge, vocês estarem dentro de casa e de repente a conversa ser mecânica, diz, olha meu bem, eu te amo, eu te amo, eu te amo e te amo, e de repente o diálogo for só esse. Dizer, meu bem, como é que você está? Bom dia, como é que você dormiu à noite? Você foi bem? Você está com fome? O que nós vamos fazer hoje? Então vai um diálogo, há uma conversa. E a oração é uma conversa, não são discursos ou frases sem sentido, é uma conversa, é um diálogo que eu representei aqui nessa imagem. É como se você estivesse colocando diante de Deus todas as suas questões, e essas questões, essas demandas, isso que aflige seu coração, o que te anseia. Às vezes pessoas estão afligidas e pedem para você orar também,
E aí você acaba orando, buscando a Deus. Então é um diálogo, há uma conversa, não é um monólogo, não é somente uma via de única mão, mas é uma via de mão dupla, onde você fala e Deus fala com você. Então a oração, ela é um diálogo. E aí eu vou fazer o desmembramento dessa oração para a gente entender qual era a ideia de Jesus, qual era o trilho que Jesus estava traçando, para a gente poder dar uma visão plena da oração dominical, a oração do Pai Nosso. Bem, eu dividi em duas partes. Essa oração dominical, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, ela tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Primeira parte, relacionamento com Deus, nós e Deus. E a segunda parte são os relacionamentos da nossa vida, coisas do cotidiano entre nós. Então a nossa vida e nós tem a ver com a segunda parte. Então, duas partes, a oração dominical, ela se divide. Só que nessas duas partes ela tem os seus desmembramentos, que aqui eu fiz o desmembramento do relacionamento com Deus. O primeiro desmembramento é Pai Nosso que estás no céu. O segundo, santificado seja o teu nome. O terceiro, venha o teu reino. E o quarto, faça-se a tua vontade. Então a ideia da oração é primeiramente a gente entender. É como se que a oração tivesse um desencadeamento. Normalmente, quase que 100% das nossas orações, quando a gente faz uma introdução da nossa oração, na verdade não tem introdução, a gente já vai direto: Senhor, eu estou precisando de alguma coisa. Senhor, sempre é um pedido, sempre você vai direto. Existe sim um momento do pedido. Não estou dizendo que toda oração ela tem que ser do jeito, da forma que eu estou apresentando, mas é a ideia que Jesus ele traz para nós, para que a gente tenha pontos dessa oração, pontos organizados, né? No momento de desespero, Senhor me salva. Lembra lá do rei, do Neemias, foi falar para o rei que ele estava orando vários meses, mas quando ele chegou para falar com o rei, disse: Senhor, que eu seja propício diante do rei. Pronto, aquela oração não tinha todo esse desencadeamento, mas a ideia de Jesus é a gente entender esse desencadeamento. E o número 1, que é Pai Nosso que estás no céu, trata de um assunto específico. Trata do reconhecimento de paternidade. Fala que eu e você fomos reconectados a Deus por meio de Cristo, através de um novo nascimento. Não é todo mundo que pode chamar Deus de Pai. Então, a ideia de cada um de nós chamarmos nessa oração Pai Nosso que estás no céu é um grau de intimidade, de pai, de uma relação, um diálogo entre um pai e um filho e um pai. Só que essa relação, ela não se dá de uma maneira de qualquer jeito. Para a gente ter livre acesso a Deus, como lá diz o livro de Hebreus, teve que ter todo um desenrolar. Lembra que a gente vem falando constantemente que nós nascemos em pecado, o pecado original trouxe o pecado a toda a raça humana, e aí Jesus veio para morrer, e morreu pelos redimidos, as pessoas que fazem parte do reino deles. E a partir de então que você é regenerado, que você é reconectado com Deus, você tem a liberdade de chegar até Ele. Então você tem um livre acesso até Deus, e para você ter livre acesso é porque você foi comprado pelo sangue de Jesus. Uma vez comprado pelo sangue de Jesus, nós fomos adotados, nós fazemos parte da família de Deus. Fazendo parte da família de Deus, e Deus sendo nosso Pai, nós podemos ir até Ele como Pai. Diferente de pessoas que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Deus, que não tiveram a experiência do novo nascimento. Elas não podem chamar Deus de Pai. Elas não podem ter essa intimidade, elas não fazem parte da família, não fazem parte da família de Deus. E essa é a ideia de Pai. Por isso que quando nós entrarmos na presença de Deus com livre acesso a Deus, o primeiro momento é a gente reconhecer esse filho
eu sou filho. Pai, é como se fosse um relacionamento nosso com o nosso Pai. Pai, bom dia, Pai. Pai, o Senhor está bem? Então, confirmando, Pai, o Senhor é meu Pai. Nos alegra ter um Pai, né? Quem tem ainda um Pai vivo. Pai, então, Pai, é isso. Quando a gente for falar com Deus, Pai, é grau de intimidade, é grau de parentesco, é grau de filiação. Pai, Senhor Deus que estás no céu, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor. Então a gente entra na presença de Deus, primeiro estabelecendo a paternidade de Deus. E em segundo lugar, santificado seja o teu nome. Aí é interessante, né? Deus já é santo, ou seja, Ele já é santificado. A ideia é que Deus seja santificado na nossa vida através das nossas ações. Então, santificado seja o teu nome. Deus, o nome de Deus, Ele já é santo, é santificado. Mas a ideia que Jesus traz é que a gente faça essa ligação em que esse grau de paternidade e esse grau de santificação da nossa parte. Então, e reconhecendo que a santificação do nome de Deus na sociedade tem a ver com as nossas ações. Então, olha só a implicação que Jesus está trazendo nessa oração. Pai, beleza, regenerado, beleza, santificado seja o teu nome, através de mim. Aí é que entra uma questão complicada. Na sociedade, as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Deus e santificar o nome de Deus. Olha o servo de Deus. Lembram lá quando as pessoas começaram a chamar os cristãos de cristãos, de reconhecê-los como parecido com Cristo? Quando o Sinédrio chamou os discípulos e disseram, eles só puderam estar com Jesus porque o linguajar deles é totalmente diferente. Eles são galileus, são incultos, até o termo são incultos, e de repente eles falam de uma forma totalmente diferente. Foi reconhecido, foi patenteado a estada com Deus, o conhecimento de Deus através da vida dos discípulos, através da vida dos crentes do livro de Atos, através dos crentes do primeiro século, através dos pais da igreja, através dos demais crentes durante todo o período cristão e do nosso tempo hoje. Então, santificar o nome de Deus é a nossa vida diante da sociedade. Aí a grande pergunta é: como está a santificação do nome de Deus através da nossa vida? Como as pessoas olham para nós? É algo a se pensar. Em terceiro, venha o teu reino. Tem a ver com a expansão do reino de Deus no mundo, através da propagação do Evangelho por meio dos seus servos. Então, o crente conversando com Deus, orando, primeiro ele diz Pai, depois ele santificado seja o teu nome, e diz depois venha o teu reino. Venha o teu reino é mostrar que os servos de Deus, nós crentes, nós devemos trabalhar nesse reino. Teve uma afirmativa de Deus, diz, olha aí, de pregar o Evangelho a toda criatura. O teu reino, o reino de Deus, ele só vem através do nosso trabalho, das nossas ações. Então tem muita implicação conosco esse salmo, né? Ou essa oração. É uma oração que cada vez mais ela vai nos colocando, a gente vê a prioridade do reino dos céus. Esse primeiro tópico, todo ele tem a ver com a prioridade do reino dos céus. Então essa é uma prioridade máxima, né? A expansão do reino. Como é que o reino tem sido expandido através de nós, através de mim? O que eu estou fazendo para o reino de Deus ser expandido, para o reino de Deus desenvolver? Tenho ficado em casa, tenho feito várias outras coisas que não tem nada a ver com Deus, tenho nem orado para que esse reino se expanda, não tenho contribuído com missões. É importante isso, contribuir com missões. Tem pessoas que estão expandindo o reino. Já que eu não posso ir, eu posso financiar, eu posso orar,
eu posso me preocupar, eu posso investir, eu posso ter todo o cuidado com as pessoas que estão trabalhando na expansão do reino. Eu não preciso ser só o ponta de lança, só aquela pessoa que está lá diretamente, mas eu posso ser o suporte desse ponta de lança. Eu posso ser a base dele, eu posso segurar a peteca enquanto ele está lá, ele tem família, tem várias situações. Como é que a pessoa pode se aplicar na expansão do reino se ele não tem ninguém na retaguarda? Nós podemos ser essa retaguarda se, assim, nossa responsabilidade sempre é ser ponta de lança, de modo geral, mas de modo coletivo nós podemos ser esse suporte. Mas em todo o tempo nós devemos estar agindo para o desenvolvimento, até porque é uma intimação, é um mandato, é uma responsabilidade que nós temos como servo de Deus, uma vez salvos, uma vez sendo filhos de Deus, uma vez sendo santificado o nome de Deus através da nossa vida. Nós precisamos expandir, não dá para estar na neutralidade. É necessário nós crescermos, é necessário nós desenvolvermos nessa expansão do reino. Isso depende de cada um de nós, de mim, de você, de todas as pessoas que fazem parte do reino de Deus. É uma responsabilidade. Estamos cumprindo essa responsabilidade? Sim ou não? Não? Temos que fazer alguma coisa. Sim, continue. E por fim, faça-se a tua vontade. Deus tem uma vontade. Nós sabemos que Deus tem a sua vontade. E Ele também tem um plano em sua vida. Por isso a oração nos relembra que a vontade dele deve prevalecer em nossa vida. Qual é a vontade de Deus na sua vida? Você já parou para pensar? Deus tem algum plano na sua vida? Deus tem plano para todos nós. Só que muitas vezes nós somos ovelhinhas rebeldes. E as ovelhinhas rebeldes começam a ir por outro caminho. Mas nós não devemos agir dessa forma. Os planos de Deus para nós são os melhores. Nós não viemos aqui para ganhar o mundo no sentido financeiro ou qualquer outra coisa que nos afaste de Deus. Nós viemos aqui para expandir o reino de Deus, e o plano de Deus primeiramente foi a nossa salvação em Cristo Jesus. Nós nascemos, fomos redimidos, fomos salvos, fomos intimados para trabalhar, e os planos dele sempre é nossas ações de expansão do reino. E Deus ele zela pela sua palavra e ele vela por ela. E nós como servos devemos obedecê-la, devemos ter esse entendimento. Então a ideia geral dessa primeira parte da oração, que eu dividi em 4 ações de relacionamento nosso com Deus, é a primeira parte. Então tudo vai nos trazer lembrança entre a nossa responsabilidade e quem é Deus. Então essa oração ela traz isso. Por isso que ela não é uma repetição nua e crua de uma reza. Por isso que ela é totalmente diferente de tudo isso. Então ela não é dessa forma, ela não é desse jeito. A oração do Pai Nosso ou a oração dominical, ela tem esses passos de fazer com que nós nos lembremos de cada passo, e nos implica uma responsabilidade muito grande, para só depois entrar na segunda ação. E a segunda ação são os relacionamentos com a nossa vida, que eu dividi em 3. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e por fim, não nos deixes cair em tentação. Essa é a segunda parte que tem a ver conosco. Normalmente a gente já joga nessa primeira aqui, no início da oração você já joga: dá-nos o pão de cada dia. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou precisando. Senhor. Então a gente já parte aqui. Então essa é a segunda parte da oração dominical. Então dá-nos o pão de cada dia. Jesus ensina a orarmos pelo pão diário, não o pão de amanhã.
temos que orar todo dia. Deus não vai dar pão cumulativo. Qual é a ideia aqui? Normalmente a gente tem essa, eu não chamo de mania, mas esse hábito de orar nas nossas refeições. Mas a oração que Jesus está ensinando não é essa. Você tem que orar agradecendo, sim, mas Ele está dizendo que você tem que pedir antes. Todos os dias a nossa responsabilidade é pedir o pão de cada dia. Ah, mas eu tenho meu salário, eu ganho isso e tal, eu já comprei o rancho do mês, eu não preciso orar pelo pão de cada dia. Mas Jesus diz, todos os dias, ore pelo pão daquele dia, porque vai criar um hábito seu de estar na dependência de Deus. Lembra lá de, acho que é Tiago que fala que as pessoas estavam fazendo planos, amanhã eu vou na cidade tal, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. E aí o Tiago, ele vem nos ensinando, dizendo, rapaz, tu não sabe nem o que vai acontecer, nem hoje, quanto mais amanhã. E essa é a nossa questão. Todos os dias nós temos que estar na dependência de Deus. Nós temos que estar orando pelo pão de cada dia, porque você não sabe o seu dia. Você não sabe se você vai perder o emprego, você não sabe tantas coisas que podem acontecer. De repente você tem uma rotina diária, de repente essa rotina vai ser quebrada, vai ser totalmente. E Deus, Ele providencia a gente pedindo todo dia aquele pão. Então nós devemos sim agradecer por todos os momentos de refeição, mas antes deles, orar, pedindo que Ele providencie esse pão de cada dia, porque é Deus que providencia o nosso pão. E tem mais uma outra coisa, assim como a título de exemplificação, falei em algumas semanas sobre um homem chamado George Miller, que ele cuidava de um orfanato, e todos os dias, me veio à mente agora, todos os dias ele orava junto com as crianças órfãs, e ele orando com essas crianças, e todo dia ele pedia pelo pão de cada dia. E eles não tinham dinheiro, não tinham recurso, não tinha nada, e todo dia Deus providenciava o pão de cada dia. E por isso que é interessante a gente sempre pensar, essa oração do Pai Nosso é uma diretriz para cada um de nós. Então nós temos que ter essa direção, todos os dias pedir pelo pão de cada dia. E tem mais, perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado aos nossos devedores. Parece que há um condicionamento. Uma coisa vai acontecer se você fizer uma outra coisa. Uma coisa está condicionada à outra. Esse assunto de perdoa nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, ele não é um perdão de salvação, não é uma entrega da nossa vida, Senhor, eu te tenho como Deus, eu te aceito, alguma coisa nesse sentido de reconciliação com Deus, de novo nascimento. Não está condicionado a isso que nada, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, para a salvação, não tem nada condicionando a minha salvação, porque não sou eu que consigo, não é uma ação direta ou própria minha, mas é a ação de Jesus, que na cruz Ele derramou o sangue dele e me salvou. E nada vai me separar disso. Ponto. O que Jesus está ensinando é uma outra coisa. Está falando sobre perdão, sobre dívida, nossos devedores. E a ideia principal do perdão é a gente fazer a lembrança mesmo do perdão que Deus nos deu a cada um de nós, que nos trouxe para a salvação. Mas o que ele está ensinando no segundo plano, e esse é o entendimento do texto, é o perdão no sentido de como é que eu posso ir até Deus pedir perdão das minhas dívidas se eu mesmo não perdoo a dívida de outros contra mim, no sentido de vamos entrar no âmbito da questão do perdão. Como é que eu posso entrar diante de Deus como Pai, lá no Santo dos Santos, chegar no trono de graça de Deus, morrendo de mágoa do fulano, do ciclano, dizendo que não quer ver nem ele pintado de ouro, como dizem as expressões por aí, não quero saber, aquele cara é esse, é aquilo. E aí você, Senhor, eu queria que o Senhor
me desse tal coisa. Deus está dizendo assim, no texto não diz, né? Mas é como se fosse assim, você é um cara de pau. Se você não perdoa uma pessoa, como é que você quer que eu perdoe você em tal ação? Isso nos remete a uma outra situação. Muitas vezes as pessoas oram buscando a Deus, só que não tem resultado ou resposta de oração. Senhor, aquela minha causa já está diante do Senhor há tantos anos. Senhor, aquilo, o Senhor não me responde. Nós nunca paramos para pensar sobre isso. Por que Deus ele não está nos respondendo? Será que nós estamos perdoando a quem nos tem ofendido? Porque aí sim há um condicionamento. Se eu não perdoar, Deus não vai me atender. Tá aí, o texto é claro, está dizendo isso aí. A gente está entendendo a responsabilidade que nós temos enquanto crentes, a responsabilidade de que existe um condicionamento, uma coisa vai puxar a outra. Resposta de oração, estar em paz com Deus no sentido de orar e de buscar e de receber muitas respostas, tem a ver com como eu olho para o meu irmão, como eu trato o meu irmão e se eu tenho um coração cheio de mágoa contra o meu irmão. Porque se eu tiver, Deus não vai responder. Como eu falei antes, não é para salvação, mas é para a vida depois da salvação. Deus não vai ouvir. Jesus está dizendo que Deus não vai ouvir. Há uma condição. Já paramos para pensar sobre isso? Esse é um assunto muito sério, esse é um papo muito sério, em que às vezes a gente pensa que as coisas acontecem no automático. A gente simplesmente tem uma causa, coloca diante de Deus, e Deus está dizendo, chegar para dar tua oferta, tu lembrar que tu tem alguma coisa quando teu irmão vai lá e resolve, tem pendência lá, se tu não resolver, não vem dar tua oferta. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então o sentido daquele ensinamento de Jesus é o mesmo desse aqui. Se tem pendência, por que tu vem me oferecer alguma coisa? Não vem me oferecer não, vai lá e resolve, depois você vem. É a mesma coisa que o texto aqui da oração dominical está falando. Perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Beleza? Próximo. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A tentação é uma referência a Satanás, é diretamente uma referência a Satanás. A palavra mal pode ser traduzida como maligno, que tenta o cristão. O diabo e seus anjos que nos tentam diariamente procurando nos afastar de Deus, enchendo o nosso coração de pecados. Nós temos sim responsabilidade com muitas coisas que nós fazemos, é nossa responsabilidade, todas as nossas ações, até porque nós dominamos a nossa ação. Uma ação de perdoar é uma ação pessoal nossa de querer fazer. Só que existe também a ingerência do inimigo, de Satanás, que a gente não pode de maneira nenhuma fingir que não existe. A Bíblia fala diretamente, Jesus muito mais vem falando sobre Satanás e sobre o diabo. E Jesus diz que o inimigo ele vem mesmo para nos tentar. Eu lembro num episódio, antes de Pedro passar por aquela situação de negar Jesus, Jesus diz para ele, olha, Satanás me reivindicou para que ele te peneirasse, mas eu roguei por ti. Então Jesus ele permitiu que acontecesse aquela peneira de Pedro. E aí ele passou pela peneira, e aí ele foi tentado na questão de Jesus e ele negou Jesus. Então o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que a única intenção dele é roubar, matar e destruir, só isso. Ele não é amigo de ninguém. O cara pensa, não, o cara que é assim com o homem, não, esse homem ele vai largar-lhe o pau, porque ele não tem amigo, ele quer te destruir, ele quer te botar lá no chão e acabar contigo. E ele é uma pessoa que está sempre tentando o mal contra nós, contra os servos de Deus. E ele tenta de várias formas, às vezes com uma fala de alguém que vem e encharca a nossa alma de raiva, de rancor, de tantas outras coisas, de falta de perdão, ou
encharca nosso coração de tentar roubar, tentar adulterar, tentar abandonar a casa, não ajudar uma pessoa. Então, pô, tu vai ajudar esse cara já te enganou não sei quantas vezes, a palavra de Deus não está dizendo para a gente ajudar. Aí, não, mas tu não pode ajudar, tu não pode, esse cara é um pilantra, esse cara é não sei o que, e começa a colocar. Então são incitações do diabo para nos desviar, são tentações. Às vezes, poxa, essa tua família e tal, tu deveria mandar todo mundo para bem longe e ir embora seguir o teu caminho. São incitações do Satanás que tentam nos desviar o foco de seguir na fidelidade com Deus, com a família que o Senhor Deus nos deu. Estou dando alguns exemplos aqui que fazem parte do cotidiano. Então, o mal ele sempre vem para nos destruir. O objetivo não é trazer um bálsamo para ti. Aparentemente, aquilo parece ser uma boa ideia, uma boa solução para os seus problemas. Só que não é. Satanás, juntamente com seus anjos, uma terça parte dos anjos celestiais veio para a terra, junto com Satanás, foi expulso do céu, e eles não são como nós. Nós temos fome, nós ficamos cansados, nós ficamos doentes, nós temos sono. Eles não têm sono, cansaço, não tem absolutamente nada das nossas debilidades. Então eles trabalham diuturnamente para tentar acabar conosco. O objetivo dele é matar o servo de Deus, é destruir o servo de Deus. E muitas vezes o servo de Deus ele é vulnerável para isso. Ele é totalmente prepara, parece que todo o seu ser para ser tentado, para ser destruído pelo Satanás. Então quando nós damos ouvidos às insinuações, às tentações, às coisas que nos colocam contra Deus, contra a vontade de Deus, são tentações do inimigo. São responsabilidade, como eu falei, nós temos nossas responsabilidades, mas nós não podemos deixar de negar a ação do Satanás que está ao nosso derredor, como diz lá em Pedro, tentando nos despedaçar, nos destruir. Certinho? Fechamos aí? Então fechamos as duas relações e a última é a prática do jejum. O próprio Jesus, quando ele foi tentado, ele estava em jejum e oração durante 40 dias no deserto. Quase não se fala mais no jejum hoje. Quando eu era criança lá em Barbacena, brincadeira, quando eu era criança, a gente ouvia mais essa prática do jejum, era mais difundido sobre isso. E a ideia do jejum é uma causa. Normalmente, quando nós temos uma causa, nós colocamos diante de Deus e nós, não é um voto, mas é como se fosse um voto. É uma causa que nós estamos buscando. E para isso, a ideia assim de você jejuar é que não existe nada mágico. O jejuar é como se você, quando você se alimenta muito, você come normalmente, a sua carne física, ela fica forte, fica fortalecida. Então, esse fortalecimento do físico, muitas vezes ele enfraquece o espiritual. E a ideia do jejum é você enfraquecer o físico e a prática de não se alimentar ficar mais vulnerável para ficar forte espiritualmente. Então a ideia é tipo assim, esse contraponto, né? Então quando eu faço o jejum, eu deixo de estar muito carnal, alimentando a carne, fortificando a carne. Eu fico mais espiritual. E aí aconteceu aquele episódio, né, que aí junta com esse assunto que eu estou falando, que quando Jesus ele foi na transfiguração junto com os discípulos, quando ele desceu do monte, ele estava lá e tinha uma briga, tinha uma confusão lá entre um grupo e alguns dos seus discípulos que ficaram embaixo, porque chamaram os discípulos de Jesus para expelir um demônio. E aí eles não conseguiram expelir o demônio. E aí Jesus deu uma repreendida neles e expeliu o demônio. Depois eles foram lá com Jesus: Senhor, por que nós não conseguimos? Aí Jesus disse: essa casta, ela não se aplica ou não se expele se não fizer jejum e oração. Então vocês precisam estar espiritualmente.
e para estar espiritualmente nós temos que entrar em jejum. Então o jejum é justamente essa questão, ela tem muito a ver com a oração. Na verdade, as duas andam juntas, não são a mesma coisa, andam muito entrelaçadas. E aí, como diz assim, é um assunto específico, é uma casta, uma situação específica. Às vezes você, vai ser um exemplo, né? Você quer orar pela conversão de uma pessoa que não é crente e você estima muito. E aí você vai entrar em jejum e oração para aquela pessoa. Você está indo mais do que oração. Você está complementando através do seu corpo físico, e entra o físico e espiritual junto, ao ponto de você ir muito mais além, de estar mais próximo de Deus, para colocar sobre aquela questão do seu pedido. Então a ideia do jejum é essa, beleza? Hoje eu tenho uma surpresinha para vocês. Eu venho observando as visualizações das aulas e elas vêm caindo bastante, né? Deve ser algum problema com o professor, mas o professor quer fazer um acerto de contas com vocês. E a ideia, na verdade, é uma brincadeira, mas a ideia é que todas as vezes que eu faço os exercícios e respondo os exercícios, eu tenho a sensação de que vocês não estão fazendo e de que vocês não estão aplicando a responder, porque já vi uma resposta pronta e vocês não têm nada em mãos. Essa semana eu vou dar um golpe em vocês. Qual é a ideia do golpe? Eu não vou responder, não vou trazer hoje como resposta, vai estar em branco. Só que no link abaixo dessa filmagem aqui vai ter um link, que é um formulário. Você vai apertar nesse link e aí vão ter todas essas perguntas, e aí você vai responder e depois envia pelo link, e aí eu vou receber a sua resposta. Assim como a gente recebia na escola bíblica presencial, que eu fazia as correções e tal, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer você, através desse formulário, responder, e depois da sua resposta, vou até deixar aqui na tela, né? Para você visualizar, mas vai estar no link, você nem precisa ver isso aqui, todas as perguntas, e aí você responde e me envia, e aí eu vou dar um ok, vou ficar muito feliz com a presença de vocês, vou ficar fazendo a correção digital de uma forma diferente, e também fazendo-os participar dessa aula. Eu creio que, independente do professor, a nossa ideia enquanto igreja presbiteriana é mesmo a gente desenvolver na fé, né? Desenvolver na palavra de Deus, saber que a gente compartilhando, não dá para estar em sala de aula, mas é o meio que nós encontramos de encontrar você na sua casa, né? Então se sinta abraçado pela igreja, pelo conselho da igreja, pela liderança da igreja, com a produção dessas aulas, com a produção do devocional diário, com a produção das mensagens no domingo. Então tudo isso faz parte de um planejamento, de um trilho de aprendizagem da igreja, e o objetivo é alcançar você, alcançar a sua vida. Por isso que a gente se cuida de todos esses detalhes, né? Nós não somos perfeitos, nós temos muitas debilidades, dificuldades, mas o pouco que Deus nos dá, nós devemos servi-lo de coração, com alegria, com boa vontade, sendo instrumento de Deus. É essa a ideia, que cada um, dentro do dom e talento que você tem, você esteja um instrumento poderoso na mão de Deus, independente da missão que Deus te dá, beleza? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela alegria que o Senhor nos dá da salvação, a alegria de poder saber que o Senhor é Deus, que o Senhor está acima de todas as coisas. Tu és um soberano, Tu és o Deus do universo, Tu és o nosso consolador, Tu estás conosco, Pai. Às vezes a gente está triste, mas depois o Senhor muda todo o panorama, o Senhor muda todo o roteiro, o Senhor muda tudo, Deus. Isso é grandioso. É bom saber o quanto Tu és maravilhoso, é bom saber que o Senhor nos acode, que o Senhor vai lá dentro do nosso íntimo, muda o nosso ser, muda tudo que às vezes nós não estamos bem, Deus. E eu te peço, intensifica a minha oração que eu não consegui terminar, Deus. Que o Senhor cuide das famílias, que o Senhor nos use como porta de entrada nessas casas, que o Senhor nos use, Deus, como filhos verdadeiros, que têm amor pelas pessoas, têm o
grau de amor que o Senhor teve para conosco, a gente tenha o mesmo grau, Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é grandioso, Pai. É com alegria que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Beleza, gente? Muito obrigado. Até semana que vem. Falou!